Gustavo tá alegrinho hoje, né? Quando o Palmeiras está ganhando de alguém, ele fica alegrinho. Pena que não é sempre, é só de vez em quando. Gente, abre sua Bíblia aí, se você tiver de Bíblia. Mateus capítulo 22. Começar lendo um pedaço do texto aqui, depois a gente viaja nas ideias. Freestyle, né? 22, 1. Mateus 22, 1. 1 em diante. Essa passagem aqui eu comecei a discutir ela no pequeno grupo, e aí a loucura vai tomando conta da gente, né? E aí você vai mastigando mais e mais e mais. E eu tenho lido bastante Mateus, por uma série de motivos. E é engraçado como algumas ideias começaram a passar pela minha cabeça. Vamos ler aqui um pouco, depois a gente comenta. Olha só, Mateus 22, 1. De 1 em diante. Jesus tornou a falar-lhes em parábolas e disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de um filho, o casamento, né? E enviou seus servos para chamar os convidados para as bodas, o casamento, mas esses não quiseram vir. Depois enviou outros servos, recomendando: dizei aos convidados que já preparei o meu jantar. Meus bois e cevados já foram mortos e tudo está pronto. Vinde às bodas. Mas eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. O restante, apoderando-se dos servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou com muita raiva. Enviou seu exército e destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos: o banquete, na verdade, está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas todos que encontrarem. Todos. Versículo 10. E saindo os servos pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus quanto bons, e a sala do banquete se encheu de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou que ali havia um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele, porém, ficou calado. Disse então o rei: servos, amarrai-o os pés e as mãos e lançai-o para fora nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes, choro e ranger de dentes. Até esse texto é muita piada, né? Porque tem gente que fala que banguelo não vai para o inferno, né? Porque não tem ranger de dentes lá, né? Para ele. Mas voltando para a parte séria do negócio, eu comecei a ficar intrigado com esse texto, analisando uma coisa muito simples, que é o seguinte: o rei, que no caso aqui representa Deus, ele tem feito da sua igreja e do seu reino algo muito similar a essa festa que ele preparou. O que ele fez? Ele chamou um povo para si, e esse povo não quis fazer parte da grande festa que ele preparou. Então ele saiu pelas ruas e pelas encruzilhadas e por todos os lugares desgraçados que a gente tinha andado, e que a gente às vezes ainda anda, e disse assim: vamos todo mundo para a festa. E aí todo mundo pego de surpresa, acaba que termina nessa festa. E somos nós estamos vivendo essa festa, que é fazer parte do reino de Deus, que é fazer parte da igreja de Cristo. Só que aí no meio dessa festa, está dizendo que o rei, que é aquele que organizou, vai encontrar um cara e dizer assim: cara, mas você não está nem vestido para o casamento, como que você entrou aqui? E aí esse cara está ferrado, porque ele vai apanhar, e muito, e ele vai ser jogado fora da festa. Quando eu paro para pensar, eu falo assim: cara, o rei saiu pelas ruas e catou todos que ele encontrou. Como que ele pode ter expectativas de que alguém esteja bem vestido se ele mandou trazer todo mundo para dentro? Parece meio contraditório. Afinal, o que Deus está procurando em nós
quando Ele nos traz para dentro. E aí você pode viajar nesse conceito, e você pode pensar assim, cara, talvez há algo mais para ser entendido aqui. E a conclusão, a única que eu consegui tirar desse texto todo, é que se alguém nessa festa chamada Reino de Deus estiver trajando de fato veste nupcial, é porque você recebeu essa veste na porta de entrada. O mesmo que te proveu o convite para fazer parte dessa festa, vai ter que ser aquele que vai prover as condições para que você esteja bem vestido. Porque a grande verdade é que se você está vagando pelo mundo e você não tinha nem direito de fazer parte dessa festa, por que você andaria vestido quando você estava vagando por aí? E é interessante, isso tudo de maneira muito sutil, é uma maneira da gente perceber a graça de Deus. Nós começamos a concluir que na verdade Deus tem coisas maravilhosas para a nossa vida, Deus tem coisas desafiadoras para a nossa vida, mas a grande verdade é que tanto para uma coisa quanto para outra, Ele vai prover tudo o que for necessário. Ele vai ter que prover não apenas o caminho a ser trilhado, como a condição da gente de conseguir trilhar esse caminho. É como se Deus fizesse uma corrida com barreiras, porque a vida é assim. Se alguém disser que a sua vida é ladeira para baixo, descida, é só soltar o carrinho e terminar lá embaixo, então você é exceção. Geralmente a corrida é difícil, tem barreiras, né? E essas barreiras foram colocadas por Deus, Deus permitiu que elas estivessem lá, mas ainda assim é Deus que nos provê a condição de vencer todas essas barreiras. E isso é surpreendente. Eu estava lendo hoje bastante sobre Mateus capítulo 6 e comecei a pensar a respeito da oração que Cristo faz, quando Ele ensina lá a oração conhecida por Pai Nosso, né? E tem uma coisa aqui nessa oração que eu acho interessante. Você não precisa abrir se você não quiser, mas está em Mateus 6... Mateus 6... 12. Quando ele diz assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Preste atenção naquilo que Deus está propondo para nós como uma oração ideal. Essa oração ela é profundamente contraditória já por definição. Por quê? Porque você não perdoa quem te deve. Parece que Jesus está dizendo assim, eu estou colocando para você uma oração para ser feita que você não é nem digno de fazer. Porque a verdade mesmo é que você não perdoa quem te deve, você quer cobrar até o último centavo. As pessoas te machucam e você quer revidar. As pessoas te ofendem e você tem que tirar satisfações. Nós não somos aqueles que na verdade perdoam. E é incrível, no versículo 14 ainda fala assim, pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial perdoará a vós. E aí fazendo uma conexão entre as duas ideias, da mesma maneira que Deus é aquele que provê a veste para que a gente seja encontrado digno dentro da festa que é o seu reino, Ele é aquele que vai prover todas as condições para que a gente seja capaz de perdoar. O que eu quero repartir com vocês nessa noite é um pouco da reflexão que a gente tem feito há muito tempo, acho que principalmente lá no meu pequeno grupo, sobre a profundidade da graça e sobre como a graça de Deus, ela não é aquilo que te liberta para você poder fazer aquilo que você quer, porque muitas vezes tem gente que está achando isso, não, a graça, como a graça perdoou, pagou todos os meus pecados, então agora que se dane, cara, eu posso pecar à vontade, porque na verdade está tudo pago. E isso é uma meia verdade, porque de fato está tudo pago, não apenas os pecados que você já cometeu, como também todos que você vai cometer até o fim de sua vida, mas a graça, ela não vem para te libertar dentro dessa perspectiva. A graça quer te libertar de você mesmo. A graça quer fazer com que você seja livre pela primeira vez na vida para perdoar uma pessoa sem ter uma razão lógica para isso. Para dar outra face quando o mais certo é mandar o tapa na cara também. É dizer para o cara, não precisa me pagar, quando você sabe que muitas vezes o cara está agindo de malandragem para cima de você. E isso, meus irmãos, é um fardo muito pesado. Isso às vezes é tão desafiador para nós,
Porque na verdade, nós falamos da graça quando ela nos convém, mas nós não queremos falar da graça quando nós estamos dizendo que nós estamos abrindo mão dos nossos direitos para que outros possam usufruir do melhor de Deus que está em nós. E isso é muito complicado. Se a graça tem nos alcançado mesmo, então nós temos que entender uma coisa, que não há merecimento algum em nós, por todas as coisas que Deus tem feito e tem nos dado. Eu vou colaborar com a rifa aí para pagar as cadeiras. Parabéns, sabe o que você vai receber com isso? No máximo uma câmera fotográfica se você for sorteado. Senão você não vai receber nada. Deus lhe pague, né? Não vai te pagar, meu irmão. E também não vai te dever. Porque na verdade, nós é que somos os devedores dessa história. Deus, pela sua graça, não viu virtude nenhuma em nós. Deus, olhando para nós, não viu nada que prestasse, nada que aproveitasse, potencial nenhum, dom nenhum, talento nenhum, dinheiro, capacidade, nada. Não havia nada em você que aproveitasse. Não havia nada em nenhum de nós. E aí Deus vem e fala assim: é esse que eu vou salvar. É esse que eu vou colocar para dentro dessa festa. E o mais incrível é que às vezes a gente se esquece como que nós entramos na festa que é o reino de Deus. E quando a gente se esquece disso, a gente começa a maltratar os outros convidados da mesma festa. A gente começa a chegar uns para os outros e dizer assim: mas que roupa é essa, velho? Quem é você para estar vestido assim no reino de Deus? Quem é você então, Como é que você pergunta isso para alguém, cara? Como que você pode pecar desse jeito e se dizer cristão? Como que você pode ser mentiroso e ainda continuar vindo na igreja? Como que você pode dizer que ama a Deus, sendo que na verdade você tem um monte de coisa que está totalmente equivocado na sua vida? E o fato é que todos nós somos assim, irmãos. Colocando uma lupa na vida de cada um, não vai ter ninguém que aproveita e que tenha de fato merecimento das coisas de Deus. Isso é a graça. E quando nós compreendemos isso para a nossa vida, muda toda a perspectiva daquilo que são os nossos objetivos, daquilo que é a nossa visão a respeito dessa graça. Porque a gente para de viver debaixo de uma soberba, onde nós dizemos assim: como eu sou cristão, sou filho de Deus, filho do rei, né? Grande merda, né? Que muita gente tem batido no peito e às vezes falado isso: eu sou filho do rei. O rei que nasceu numa manjedoura, né? No lugar que os cabritos bebem água. Você está entendendo? Agora você quer ser melhor que o rei. Esse é o fato. Eu sou filho de Deus. Eu também, irmão. E daí? Que direito você tem que eu não estou sabendo? Vamos repartir, E é interessante isso. Agora, nós julgando então que nós somos melhores do que os outros, nós então nos tornamos exclusivistas daquilo que são as bênçãos de Deus. Nós começamos a dizer que tudo aquilo que é o melhor de Deus é só para nós. É para mim. Deus quer dar aquela paz que excede todo entendimento. Para mim. Irmãos, vou falar um negócio para vocês. Quando Cristo fala que aquele que quiser vir após Ele tem que abandonar tudo e seguir, Ele está dizendo o seguinte: pegar a cruz e seguir, né? Ele está dizendo o seguinte: que se dane o seu conforto, que se dane a sua crise de identidade, que se dane, você está entendendo? Se você vai ter que ficar no prejuízo. Porque nós agora, pela graça, nós temos que entender que se tudo der errado daqui até o final de sua vida, se você tiver todas as doenças que você puder imaginar, você passar todo o sofrimento, todas as dores, você ainda não teve nem metade daquilo que você merece. Porque o que você merece é o inferno. Mas se Deus está nos tirando dessa realidade, nos dando uma nova vida, nos dando uma veste que nos faz aptos a fazer parte da festa do reino de Deus, é totalmente pela misericórdia dele, e não pela nossa competência, ou pelo quanto a gente é bonito, ou pelo quanto a gente é influente, parente de alguém que é crente. Como se isso fizesse alguma diferença no reino de Deus. A reflexão é para que a gente pare para pensar um pouco na nossa vida, e comece a analisar se a gente tem vivido uma vida que tem compreensão da graça, de maneira a ser humilde, de maneira a enfrentar a realidade onde você vê o seu irmão pecar. E vou te falar um negócio: quem tem olhos
vai ver os irmãos pecarem. Porque não tem jeito, irmãos. Não é que não tem jeito de não pecar. É que não tem jeito, a gente peca mesmo. Nós estamos numa luta contra o pecado, mas essa luta ainda está sendo travada. Aquele que não peca não está vivo mais. Entendeu? Só quem morreu que não está pecando mais. Agora nós, em lutas, em sacrifícios, em crises existenciais, lutas internas mesmo, lutas contra a gente mesmo, nós continuamos pecando. Então quando você está olhando, você vai ver gente pecando. E sabe o que você vai ter que fazer? Colocar um olhar de misericórdia como filtro nas suas vistas, para que você comece a ver as pessoas como Deus te vê. Porque é o que o versículo aqui falou: se nós perdoarmos as ofensas das outras pessoas, então o Pai vai perdoar as nossas. Fazendo uma pequena inversão aqui, você vai ver como faz todo sentido. Se de fato a graça de Deus repousa sobre a nossa vida, então nós seremos habilitados a perdoar as ofensas de todos. Nós não estamos orando dizendo assim: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, sabendo que isso é um fato na nossa vida, porque muitas vezes não é. Mas nós estamos fazendo essa oração porque nós estamos dizendo que nós acreditamos naquilo que Deus está falando a nosso próprio respeito. De que embora a gente não perdoa, é para esse lado que nós estamos caminhando. A gente é ruim, a gente é incompetente, nós não somos bons o suficiente, nós não merecemos a graça, o amor, a misericórdia de Deus, nós não merecemos sequer a graça, o amor e a misericórdia uns dos outros. Por mais que a gente seja amigo uns dos outros, a gente não merece essa amizade. Porque se passar peneira no coração, meu irmão, vai sair cada pedra. Mas as vestes que nós vamos ter que tomar agora como verdade para a nossa vida são as vestes que dizem aquilo que Deus está falando a nosso respeito. Que nós vamos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Que nós vamos ficar com prejuízo para que outros possam vencer. Que nós vamos ser aqueles que vão dar outra face quando a oportunidade surgir. E mais do que isso, quando tiver uma mão para dar o tapa, a gente vai lá e vai pôr a cara voluntariamente. Nós não vamos ser aqueles que vão esperar o negócio ferrar para então tomar a decisão. A gente já está decidido. E a gente já decidiu que se alguém precisa perder para que outros vençam, então nós já somos os primeiros a levantar a mão e dizer: Senhor, nós abrimos mão da nossa vida. Afinal, a nossa vida de verdade está guardada em Cristo. E todo o resto é um mísero detalhe. As coisas que nós compramos, as coisas que nós comemos, sabe? O privilégio de ter um fliperama ou uma mesa farta de ceia como a gente vai ter hoje. Tudo isso, irmãos, passa. Tudo isso não é nada. O que tem de mais importante, de mais profundo a se aprender no reino de Deus é que a gente não merece nenhuma dessas coisas e nós precisamos aprender a viver debaixo dessa convicção. Você vai começar a entender que a busca pela santidade na sua vida não é para se tornar digno da salvação de Deus, porque você nunca vai ser digno da salvação de Deus. A busca pela santidade na sua vida vai ser o reflexo de alguém que entende que não merece a salvação, mas está salvo. Nós vamos empreender coisas para Deus no sentido de: vamos lá como igreja, vamos fazer isso, vamos lá para o shopping park, como os meninos estão trabalhando. Sabe por quê? Não é para ser, é porque nós entendemos que Deus já nos fez tudo aquilo que a gente tem que ser. E agora que a gente já entendeu isso, mesmo que a gente ainda não esteja vendo, nós vamos viver segundo isso. Nós vamos lá repartir, às vezes, coisas que ainda Deus disse que já nos deu, mas nós ainda não estamos vendo. E por conta disso, dessa convicção no nosso coração, nós temos que caminhar na direção do outro. Na direção das pessoas que igualmente, igual a nós, são alcançadas pela graça e pela misericórdia de Deus. Então, irmãos, a minha oração hoje é por humildade, é por um coração que se enxerga, um coração que é capaz de olhar para dentro de si e falar assim: cara, eu sou tão ruim, mas tão ruim que eu duvido que tem alguém pior do que eu.
E sabe, quando eu leio Paulo dizendo assim, olha, eu sou o pior dos pecadores, eu sei do que ele está falando. Ele está falando de mim. Porque na verdade ele acha que ele é o pior dos pecadores porque ele não me conhece. Você está entendendo isso? Porque ele não me conhece, eu tenho certeza. Ah, Paulo perseguiu a igreja de Cristo, fiz coisa muito pior já. Garanto para vocês. E a grande verdade é que o pior pecador que você conhece, talvez seja você mesmo. Ou muito provavelmente é você mesmo. Mesmo você ainda se dizendo crente, mesmo você ainda estando andando no meio do povo de Deus. Então, irmãos, da mesma maneira que Deus habilitou Paulo a viver tamanha graça e coisas tão fantásticas, Ele está nos habilitando também, que a gente possa viver de maneira digna a essa vocação que Ele nos deu. Que a gente possa se santificar por entender que essa salvação que nós recebemos não é por mérito. Que a gente possa ser aqueles que quando o rei aparecer, a gente diga assim, Senhor, estamos aqui de roupinha bem passada, que o Senhor mesmo proveu, e vamos para a mesa que eu estou morrendo de fome. E aí o Senhor vai dizer assim, vamos lá, bora. Então, em nome de Jesus, irmãos, que a gente possa fazer um exame de consciência e analisar se a gente tem vivido de fato pela graça, ou nós estamos tentando correr atrás do prejuízo, fazendo coisas para tentar agradar a Deus. Quer fazer algo que realmente agrada a Deus? Reconheça que nada que você fizer vai agradar o suficiente. Aí você já fez tudo. Reconheça a sua miséria existencial. Reconheça que se Deus é bom com você, é porque Ele é bom mesmo e não porque você merece. Se isso for entendido da sua parte e você viver de acordo com esse entendimento, você já fez tudo que você podia fazer. Complicado, né? Mas muito bom. Vamos distribuir os elementos da ceia já? Pode ser? Hoje nós vamos fazer Santa Ceia e a gente pode aproveitar e orar para encerrar em cima dessa reflexão. A palavra de Deus diz que nós não devemos tomar da ceia indignamente. Sabe o que isso significa? Significa sem examinar a si mesmo e fazer as contas se de fato a gente quer andar com Deus ou não. Ah, mas eu estou em pecado, não vou tomar a ceia agora. Pelo amor de Deus, irmão. Você acha que é só você que está em pecado? Você tem 5 segundos para se acertar com Deus aí. Nem que seja com aquela oração profunda que diz, Senhor, Tu sabes. Mas nós somos o povo que tem sido chamado para andar conforme a vocação que recebeu. Que a gente faça isso de maneira digna, irmãos.